Bom dia e salve Maria, tudo bem? Hoje nós vamos estar fazendo este vídeo falando a respeito das perguntas frequentes, né, que são feitas antes da consagração ou para saber como que nós vamos agir após a consagração. Então nós temos aqui algumas perguntas e algumas respostas para vocês que também podem estar curiosos a respeito disso, né, de como viver a consagração do Tratado da Verdadeira Devoção. A primeira pergunta: como será feita essa consagração? Ao fim destas 3 semanas, confessar-se-ão e comungarão na intenção de se darem a Jesus Cristo na condição de escravos por amor pelas mãos de Maria. Terá então a Santa Missa em que o sacerdote receberá a consagração. Logo depois da comunhão, recitarão a fórmula de consagração que será necessário que a escrevam ou mandem escrever, se não tiverem pressa, e a assinem no mesmo dia em que a fizerem. E foi daquela forma que eu falei, né? Aquela carta no vídeo anterior, que tem até o link mostrando a fórmula da carta mesmo. Vocês podem imprimir ou vocês podem copiar ela à mão e assinar. Só que aqui diz para assinar no mesmo dia que você fizer a carta. E você não precisa, você pode assinar no momento mesmo, lá na igreja. Ou se quiser também assinar antes, no caso, na hora lá você não tiver papel, você pode assinar antes também. Eu acho que eles estão falando aqui nesse caso porque a pessoa não vai levar uma caneta para lá, né? Muito improvável. Mas se quiser, se esquecer e que tiver uma caneta e quiser assinar lá na hora também, pode assinar. Então, a gente vai se confessar e comungar na intenção de se dar a Jesus Cristo na condição de escravos por amor pelas mãos de Maria, né? Que a gente vai fazer essa consagração. Então, um dia antes, né, da consagração, que, por exemplo, a gente se consagra no dia 13, um dia antes nós vamos fazer uma confissão, né? E no dia da consagração, que é dentro de uma missa, nós vamos comungar e assinar essa carta, né? E ler a fórmula de consagração após a comunhão. O padre dá um espaço, né? A pessoa lê a consagração. Por isso é importante a gente falar com o padre com antecedência, né? Falar para ele que no dia 13 de maio nós queremos nos consagrar e que depois da comunhão nós queríamos ler, né, a fórmula da carta, todos juntos, na verdade, né? Todas as pessoas que forem se consagrar ou renovar a consagração, lê todo mundo junto a fórmula e onde tiver eu e um tracinho, vocês vão falar o nome de vocês. Se já tiver assinado, se quiser assinar na hora, mas vão falar o nome de vocês. Mas o importante é que tenha depois esse nome por escrito. E depois da Santa Missa, o padre assina, só entregar para eles os papéis, né? Ele assina no final da carta, o de cada um, e entrega e a pessoa vai embora. O que fazer no dia da consagração? Nesse dia será bom renderem algum atributo a Jesus e sua Mãe Santíssima, seja em penitência de sua infidelidade passada às promessas do batismo, seja em sinal de sua dependência do domínio de Jesus a Maria. Mas o que seria isso, né? Que tributo que a gente poderia render? Por exemplo, eu faço sempre, eu acendo uma vela, ou em um dia antes, né? Antes do dia, no caso a gente se consagra dia 8, né? Mas pra gente que vai se consagrar agora dia 13 de maio, no dia 12, você pode rezar um rosário oferecendo isso pela consagração que você vai fazer, ou acender uma vela, ou fazer um jejum, qualquer coisa, né? Fica a critério de vocês, mas essas são as coisas mais indicadas a serem feitas. Tenho de renová-la todos os anos? Sim, a gente tem que renovar a consagração todos os anos, tá? E sempre na mesma data que a gente se consagrou dia 13 de maio, a gente sempre vai fazer aquela preparação a partir do dia 10 de abril até o dia 12 de maio e depois renovar a consagração. Só que aí não é necessário mais abençoar, né, as correntes ou qualquer símbolo de devoção que vocês tenham. No caso, o padre vai abençoar vocês e o símbolo já vai estar em vocês mesmos. E depois da consagração, o que fazer? Recitação diária da coroinha de Nossa Senhora. Coroinha de Nossa Senhora, eu me esqueci agora certinho, mas vocês podem pesquisar na internet. São orações pequenas, se eu não me engano, é só uma dezena das Ave Marias que você pode rezar todos os dias. Sinal exterior, né, que seriam esses sinais que a gente usa, um anel ou a corrente, ou algum símbolo que não seja um escapulário que já tem devoção própria, ou uma medalha, por exemplo, também não, porque ela já tem uma devoção própria, né, a medalha milagrosa, por exemplo. Devoção a Maria, Ave Maria e ao terço, né? Tentar rezar o terço ou o rosário, mas se não conseguir, pelo menos o terço todos os dias.
Recitação do Magnífica, eles pedem aqui também, se puder fazer, né? Que é aquela parte em São Lucas: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Então, aquela parte que Nossa Senhora, cheia do Espírito Santo, fala isso, né? A Santa Isabel. O desprezo pelo mundo, né? Odiar o pecado e querer ser santo mesmo, fazer todas as coisas por amor a Jesus Cristo e Nossa Senhora. E isso que eu acabei de falar, né? Fazer todas as ações por Maria. Todos os seus méritos, todas as coisas boas que você faz, entregar nas mãos dela, para ela saber administrar melhor isso. Outra pergunta aqui. Tenho de me vestir modestamente por causa da consagração? Aí eles dizem, não somente por causa da consagração, mas porque és batizado cristão católico. Somos chamados à santidade e tal se passa também pelo vestir com modéstia e pudor. A gente não vai se vestir de uma forma mais modesta, né, de uma forma mais casta, digamos assim, certinha, roupas grandes, né, as moças irem de saia à Santa Missa, só porque nós nos consagramos. Nós devemos fazer isso por causa que, né, é o que pede a Santa Igreja. No caso da saia, não precisa ser obrigatório saia, mas geralmente as meninas, quando elas se consagram, elas começam a usar saia, às vezes começam a usar o véu também. Eu, por exemplo, uso saia, mas não uso véu. Mas não, é indicado, é uma coisa boa a se fazer, porque o véu quer dizer algo que tampa o sagrado. Então, para Deus, né, nós somos, as mulheres, nós somos sagradas. Então, isso é uma coisa muito boa. Eu não uso, mas também não ignoro isso, acho muito bonito quem usa e tem um significado muito bonito também. Então, em questão das vestimentas, a gente não se deve vestir dessa forma adequadamente só por causa da consagração, até porque é uma forma de caridade, para não fazer os nossos irmãos pecarem, né, na hora da Santa Missa. Temos que nos vestir adequadamente mesmo porque nós estamos na casa de Deus. Perguntam aqui também, o que é pudor? Pudor, a pureza exige o pudor. O pudor é a parte integrante da temperança. O pudor persevera a intimidade da pessoa, designa a recusa de mostrar o que deve ficar oculto, ordena-se a castidade e comprova-lhe delicadeza, orienta os olhares e atitudes em conformidade com a dignidade das pessoas e com a união que existe entre elas. Então, você ter pudor é você ter respeito, né? Pela forma como você se veste, a forma até como você fala com as pessoas, não é só no vestir, mas a forma de como você se comporta, né, na sociedade. Aí perguntam sobre o véu também. Tenho de usar o véu na liturgia da igreja após a consagração? Aqui eles defendem, claro, né, o uso do véu, que faz parte da tradição da igreja, não somente por causa da consagração, mas deve usar o véu também porque é uma pessoa batizada, cristã católica, e também tem que usá-lo com devido conhecimento e direção de um sacerdote. Então, não é simplesmente colocar um véu por colocar, né? Antes tem que ter um acompanhamento, o sacerdote vai explicar qual o motivo disso. Então, resumidamente, é como se fosse assim, tampando o sagrado, né? É como um ato de respeito mesmo. E essa delicadeza que a gente tem para celebrar, para participar de uma missa melhor. Mas não é obrigatório. Qual é a devoção à Virgem Maria que a igreja nos recomenda de modo especial? Todo mundo sabe, né? É o Santo Rosário. Rezar o Rosário, ou pelo menos um terço todos os dias. Quantas coisas são necessárias para ouvir bem e com fruto a Santa Missa? Primeira delas, você tem que ter modéstia exterior, né? Estar se vestindo adequadamente, estar comportado também, não ficar falando, virando para os lados, prestar atenção na missa. E a devoção interior. Tudo aquilo que é falado, as leituras, né, tudo aquilo que for feito durante a Santa Missa, você vai ver como o sacrifício de Jesus, as palavras que são faladas é como quando Jesus pregava para as pessoas em cima dos montes. Então, assim, a gente vai ficar com foco mesmo, ter foco na Santa Missa, viver a Santa Missa, não só assistir, mas participar mesmo daquele momento. Em que consiste a modéstia exterior? É nas vestimentas das roupas, no modo de falar com as pessoas, no modo de agir, ser uma pessoa mais comportada, mais recolhida, né? Silenciosa, ser um tipo de pessoa que não sai falando por aí tudo o que pensa, sempre refletir, rezar primeiro, porque a gente está tentando ser exatamente o mais próximo possível de Nossa Senhora, né? E Nossa Senhora sempre foi aquela virgem do silêncio, aquela que contemplava, aquela que sempre pensava antes, né, de falar alguma coisa, e falava muito pouco, não aparecia muito, porque aqui a gente não está querendo aparecer, se destacar. Nós devemos, né, querer ser menos para que Deus apareça mais. Que nós sejamos pequenos para que Deus seja grande na nossa vida. Ao ouvir a Santa Missa, qual o melhor modo de praticar a devoção interior?
Existem alguns modos, mas o mais normal, né, que a gente vê, não é normal, assim, todos são normais, mas eu digo assim, o mais comum, né, que a gente vê, usar uma palavra mais adequada, é a comunhão sacramental, né, que a gente tem que fazer, então tem que estar sempre se confessando se você estiver incomodado com algum pecado, seja venial, mas se for mortal, com certeza absoluta, né, você deve o mais rápido possível se confessar. E comungar, se não puder, se tiver em pecado e não puder comungar sacramentalmente, né, você pode comungar espiritualmente, né, na hora que estiverem recebendo a comunhão, você fazer a sua oração pessoal ali, comungar espiritualmente. Mas é muito necessário, a gente precisa do corpo de Cristo, então é sempre bom a gente se confessar para poder receber o corpo de Cristo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Bom, são essas coisas pequenas, perguntas que vão surgindo também, não estão aqui escritas, já acabou, né, as perguntas, mas se tiver alguma pergunta no meio da preparação para a consagração, ou enquanto eu estiver lendo o livro, antes da gente começar a fazer a preparação, se tiver alguma pergunta, vocês podem colocar nos comentários aqui, que se eu souber responder, eu respondo para vocês. Se não souber, a gente pesquisa para encontrar a resposta, tá bom? Deixa eu ver se eu já falei aqui. Sim. Então, só frisando duas coisas, né? Nós temos que falar com o padre com antecedência que nós queremos fazer a nossa consagração no dia 13 de maio e falar para ele, pode celebrar a missa normalmente, só que na hora da comunhão, após a comunhão, naquele momento, depois da ação de graças, né, que a gente fica em silêncio, aí as pessoas podem ir lá na frente, ler a sua consagração, aquela fórmula, né, a cartinha, onde tiver assinalado o nome de vocês vão todos juntos falar os nomes, cada um o seu nome, né, claro, e depois o padre vai abençoar, se tiver água benta ainda melhor, abençoar os objetos que vocês vão usar, né, ou a corrente, ou um anel, seja qual for o sinal de consagração que vocês quiserem, né, e depois disso, vocês podem colocar, ou já podem estar no braço de vocês, caso tenha alguma dificuldade de não saber como colocar na hora, no caso de uma corrente, por exemplo, né, ninguém vai estar com um alicate, alguma coisa assim, na missa, né? Então, vocês podem colocar antes ou colocar depois também, mas o padre abençoar é o que importa. Mas tem que ser colocado, né? Depois que ele abençoa, de uma forma ou de outra tem que ser colocado, ou antes ou depois. E também, né, um dia antes, no caso, se a gente for fazer agora essa consagração do dia 13 de maio, no dia 12, que vai dar numa sexta-feira desse ano, né, a gente vai tentar, ou até antes disso, mesmo quando estiver se aproximando dos dias, buscar a confissão, porque a gente só pode fazer consagração se tiver se confessado, tá bom? É isso aí. Só isso mesmo. No próximo vídeo nós vamos começar a ler o tratado, né, como eu falei para vocês, para a gente aprofundar mais, ver como São Luís Maria Grignion de Montfort explica para nós, mesmo sobre quem é Jesus Cristo, quem é Maria, o que somos nós. É muito interessante e muito forte também. Então vou estar lendo, talvez, eu não digo assim que completo, porque ele é muito grande e pode ficar muito extenso e cansativo para eu escutar, mas eu sublinho as partes mais importantes e leio para vocês aqui, tá bom? E também vou estar passando o link de uma apostila que eu vi na internet que é quase parecida com a minha, com os exercícios espirituais, caso vocês não queiram acompanhar em áudio, ou queiram acompanhar em áudio e depois ver como é escrito também, aí eu coloco nos próximos links a partir do momento em que eu começar a ler o livro, a partir do momento em que a gente começar a fazer, não, melhor, a partir do momento que eu começar a fazer as preparações, que aí não ficam confusos, tem que começar agora? Não, só no momento da preparação. Então eu pego esse link quando a gente for fazer a preparação, tá bom? O link da carta está sempre disponível, né, para vocês. Se vocês quiserem, vou colocar nesse vídeo novamente também, para quem, se alguém ver esse não viu o anterior, mas é bom que a gente veja na sequência, desde o primeiro que eu fiz até agora, para pelo menos entender o que está acontecendo, né, para, tipo, como a gente vai assistir um filme, a gente tem que ver desde o início, né, para saber o final, para entender a história. Então é bom a gente estar vendo desde o primeiro vídeo. Tá bom? Então é só isso mesmo, por hoje é só, e depois eu já começo lendo o tratado para vocês. Salve Maria e um bom dia a todos!